Com muita alegria que chego até você nesta hora para mais uma edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Hoje, quarta-feira, dia muito importante para buscarmos a Deus, meio de semana, sempre no meio do caminho vem aquele cansaço. No meio da semana é natural. Você já teve 2 dias de trabalho muito pesado anteriormente, tem mais 2 dias pela frente, chega no meio do caminho, vontade de parar, vontade de desistir, o desânimo toma conta. É hora de tomar uma atitude. E toda atitude que tomarmos nesta vida, para que possamos melhorar, nós temos que refletir sobre que tipo de atitude nós vamos tomar. Porque simplesmente dizer eu vou continuar não é o suficiente. Você precisa primeiro tomar a decisão de continuar, mas é necessário alguém para te ajudar. E eu tenho alguém que eu quero te apresentar, que quer te ajudar para que você não venha desistir do seu projeto, do seu sonho, do seu propósito de vida. Porque às vezes você está na hora de alcançar a bênção e para pensando que não vai dar certo. Quando você tiver alguém para te ajudar, ele vai te dar um empurrãozinho. E ele vai dizer, um passo a mais, o mar vai abrir. Um grito a mais, Pentecostes vai chegar. Uma volta a mais, os muros vão cair. É assim que nós encontramos exemplos importantes na Bíblia. E estes exemplos são para aplicação na nossa vida, no dia a dia, naquilo que fazemos, naquilo que sonhamos, naquilo que projetamos, naquilo que queremos alcançar. Deus, nesta hora, está com a mão estendida sobre você e através do Falando ao Coração de hoje, que dura meia hora, você terá a oportunidade de conhecer mais este Deus e assumir compromissos com Ele. E neste meio da vida, meio da caminhada, você levantar a fronte e dizer, parar jamais, desistir nunca, seguir em frente sempre, porque com Cristo no barco, as ondas são vencidas, as marés são controladas, o vento é repreendido e a vitória vem de maneira poderosa e de maneira especial. Durante o programa eu vou fazer 2 orações, eu vou ministrar uma mensagem bíblica, eu vou conduzir você a ter uma experiência viva, real e importante com Deus. Gostaria de contar com a sua sintonia até o final. Para um pouco no que você está fazendo e vamos conversar hoje sobre a nossa posição em relação a Deus, as nossas atitudes em relação a Deus, porque tudo pode ser mudado para melhor, claro, se nós tivermos uma boa relação com Deus. Deus é Pai, Deus é Senhor, Deus é Deus e nós precisamos dele. Todos nós, seres humanos, temos em nós um espaço, poderíamos chamar espaço de vazio, se não tem Deus. Este espaço, que tamanho é Deus? É do tamanho do seu vazio. Se você tem um vazio pequeno, ele vem e preenche. Ele é o suficiente para preencher o vazio da tua alma. Se esse espaço vazio é grande, ele vem e preenche, porque para ele ser pequeno ou ser grande a ponto de poder preencher o nosso vazio, não tem dificuldade. Ele age nas mínimas coisas e age também nas coisas maiores. Quer este Deus do teu lado? É sobre este Deus que eu falo com você no transcorrer do programa de hoje. Por isso, não saia daí, fica ligado, porque Deus tem uma bênção especial para você. A primeira oração que eu faço no programa é pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que contribuem com o programa, que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. A segunda oração é apresentar diante de Deus todos vocês que no momento estarão orando comigo e apresentar todos os nomes que chegam para mim, seja através do Facebook, seja através do Instagram, seja através do YouTube, seja através do caminho que for, que você escolheu para chegar até o Falando ao Coração, e eu vou apresentar você e os seus pedidos diante de Deus. Quer ter o seu nome ou o nome de alguém apresentado no altar da intercessão? Veja aí na tela 2 telefones. Um deles é o nosso fixo, o outro é o nosso WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, mande mensagem por escrito. Por escrito. E aí
nós vamos apresentar você diante de Deus. Mas se você não tem o WhatsApp, liga no fixo e é com prazer que nós vamos atender você e conviver com você aqui no Falando ao Coração será sempre um privilégio importante. Se você já é um evangelista associado, graças a Deus por isso. Se não é ainda, passa a ser a partir de hoje, para que você esteja financiando, patrocinando uma obra de fé, uma obra evangelística, uma obra missionária. E a recompensa será de Deus na vida de cada um de vocês. Eu tenho aqui alguns nomes de pessoas que, atendendo o meu apelo, vêm somar comigo nessa tarefa importante da evangelização. Tem aqui o nome da Adélia Maciel Arcade, de Anápolis. Tem o nome do Samuel Borges Campos, de Goiânia. Tenho a Maria da Penha Pereira, de Goianésia, Goiás. Tem a Altamira Frota dos Santos, de Porto Velho, Rondônia. Luiz Félix Martins, de Goiatuba, Goiás. O Nailon Gonçalves dos Santos, de Goiânia. Também Tatiane de Cássia Monteiro, de Goiânia. Estes renovaram o compromisso de continuarem contribuindo com Falando ao Coração. Eu, de coração sensibilizado, agradeço porque vocês continuam prestigiando esse trabalho, sabendo da importância dele. Mas eu tenho o nome também do Salomão Oliveira Luz, de Goiânia. Ele passa a ser um novo evangelista associado, como também a Tatiane de Cássia Monteiro, nova evangelista associado. Bem-vinda, Tatiane, bem-vindo, Salomão. É uma alegria ter você somando conosco neste trabalho que fazemos há mais de 21 anos, diariamente, levando a mensagem transformadora do Evangelho a tantos corações por este mundo afora. Obrigado a todos vocês que contribuem. E quero orar, pedindo a bênção de Deus na vida de cada um. Oremos então. Senhor Deus e Pai, obrigado por estas pessoas que passam a contribuir, por aqueles que voltam a contribuir e por aqueles que já contribuem e estão continuando apoiando este trabalho. Que a tua mão poderosa esteja estendida sobre cada uma dessas pessoas. Que elas sejam prósperas naquilo que fazem, que elas sejam felizes naquilo que vivem, que elas sejam abençoadas na obra que realiza a teu favor. Pai, recompensa, abençoando e recompensando todas estas pessoas. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. E graças a Deus por todos vocês. Daqui a pouco eu transmito uma mensagem bíblica e tenho certeza que ela vai tocar os corações de cada um. Mas antes, porém, eu quero lembrar que hoje, quarta-feira, começa 3 quartas-feiras de grande virada aqui na Betel. Serão 3 quartas-feiras de poder, 3 quartas-feiras de ministração da palavra, 3 quartas-feiras de edificação espiritual, 3 quartas-feiras de grandes milagres, 3 quartas-feiras de grandes mudanças, de grandes viradas. Quer viver uma nova realidade na tua vida? Quer desfrutar de uma virada importante para que você possa ser melhor, ser mais abençoado, ser mais feliz, ser mais vitorioso? Venha participar. Começa hoje, quarta-feira, 7h30 da noite. É um culto que não é longo, termina 9 da noite e você não pode ficar fora. Será aqui no nosso templo sede, na Avenida T3 com a T8, no setor Bueno. Será uma alegria muito grande receber você para hoje juntos participarmos deste primeiro culto desta campanha da virada. 3 quartas-feiras de uma grande virada na vida de cada pessoa e você não vai perder. Caso você mora longe e não possa estar presencialmente, é só entrar no YouTube, procurar Falando ao Coração, você vai participar do culto, assistindo, cantando conosco e recebendo também as bênçãos de Deus que serão ministradas. Estará ministrando o pastor William Miranda, que é de Brasília, ele faz parte da ADVEC, que é a Assembleia de Deus do pastor Silas Malafaia, e ele estará vindo nestas 3 quartas-feiras para ministrar aqui a todos vocês. Espero você, hein? Espero vocês todos nesta noite
para juntos vivermos momentos intensos e depois continuando a viver nestas 3 quartas-feiras algo grande, algo maravilhoso, que é a grande virada que nós vamos alcançar no nosso viver. Deus tem coisas grandes para você, Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida e você não pode e nem deve ficar fora. Para ministrar a palavra bíblica de hoje, eu quero ler com vocês em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, o versículo de número 10. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele traz um relato importantíssimo. Ele apresenta um encontro glorioso de Jesus com um homem chamado Saulo, conhecido como Saulo de Tarso. E este homem, no sentido de proteger a lei dele, proteger a filosofia dele, proteger a religião dele, se posicionou contra o cristianismo. Porque a conversa corrente na época é de que Cristo veio para destruir todos os pilares daquilo que já o povo hebreu seguia e vivia há séculos. Então, a maioria ficou contra Jesus, apesar do trabalho que Jesus fez, da obra que ele realizou. Então, essas pessoas se posicionaram contra. Depois, Jesus morre, ressuscita, volta ao céu, e este Saulo tornou-se um dos maiores perseguidores, onde ele sabia que havia um crente, um cristão, um servo de Deus que tinha confessado Jesus como Salvador. Ele estava pronto para ir e ali aplicar a lei daquele povo na época contra os cristãos, perseguindo-os ferrenhamente. E assim Saulo de Tarso recebe autorização legal para sair de onde estava, ir até a Síria, na cidade de Damasco, e lá prender alguns cristãos que estavam começando a obra. O cristianismo estava florescendo naquele país. E ele, sendo informado disso, ele disse: precisamos ir lá e prender esse povo. Aí Saulo de Tarso, com todas as autorizações legais para deixar o seu país, para entrar no outro país, para prender quem fosse necessário, para trazer preso quem fosse necessário, que estivesse confessando a Jesus como Salvador, parte com a sua esquadra rumo àquele país. No meio do caminho, Jesus resolve ter um encontro com ele. Jesus resolve ter um encontro com Saulo de Tarso. Jesus aparece como um sol brilhante, uma luz muito forte. Saulo, naquela hora, não consegue segurar-se sobre as suas pernas, ele cai por terra e uma voz brada: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele faz aquela célebre pergunta: quem é, Senhor? Aí Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquela hora Jesus estava dizendo: eu estou entrando aqui para esse encontro contigo, para colocar um fim nessa perseguição. Porque onde houver alguém com o coração aberto para me receber, eu estarei lá com ele. E quando você persegue aquele que se diz um cristão, você está me perseguindo. Então, eu estou aqui para colocar um fim nisso tudo. Aí, Saulo, uma segunda pergunta, diz para o Senhor Jesus naquele momento, lá no meio da estrada: que queres que eu faça, Senhor? Aí Saulo deu as determinantes, Jesus deu as determinantes para que Saulo pudesse mudar de rumo. Veja, aquele encontro com Cristo na vida de Saulo foi o encontro mais transformador que eu conheço. Transformou o perseguidor num perseguido, porque para ser cristão naquela época não é como hoje, que você livremente expressa a sua fé em Cristo. Na maioria dos países, você tem a liberdade de confessar Jesus como seu Salvador. Em alguns lugares, infelizmente, ainda há uma proibição velada ou declarada sobre isso. Mas louvamos a Deus porque a liberdade, ela é perfeita e gloriosa, e ela deve ser sempre trabalhada em todos os povos para que cada um possa decidir
e estabelecer o rumo que quer dar na sua vida. Naquela hora, quando Jesus está ali, diante de Saulo de Tarso, transformando aquele homem de perseguidor em um pregador do Evangelho, ele fala com alguém que deve visitar Saulo e que Saulo seria transformado num vaso de bênçãos, ou seja, a partir dali ele seria um instrumento de Deus na propagação do Evangelho de Cristo. Ele seria um instrumento de Deus para estabelecer as igrejas em diversos pontos do mundo. Ele seria um instrumento de Deus para doutrinar estas igrejas com mensagens ricas, vivas e gloriosas, conforme as que encontramos escritas através das cartas de Paulo. Então, neste encontro, Jesus está resolvendo uma série de dificuldades. Está resolvendo a questão da perseguição, dizendo: quem persegue os cristãos estão perseguindo a mim, eu assumo agora a posição de proteção. Está dizendo que aquele que estava trabalhando com a sua capacidade, inteligência e força e influência para impedir o avanço do cristianismo passa a somar para o progresso do cristianismo. É a obra que Deus faz em cada vida e em cada coração. Mas veja que eu li com vocês no início da minha palavra, falando de um homem chamado Ananias, que morava em Damasco, e Jesus aparece a ele, vai até ele numa visão e diz: Ananias, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, eu preciso de você. Precisa para quê, Senhor? Eu preciso que você vá até a estrada de Damasco, encontre um homem chamado Saulo, traga-o para cá, cuida dele, porque ele vai ser um vaso de bênção nas minhas mãos. Mas, Senhor, Saulo é conhecido como um perseguidor. Saulo está vindo aqui para nos perseguir. E Jesus diz: não preocupa, eu já fiz a obra na vida dessa pessoa e a partir de agora ele será parceiro nosso, companheiro nosso e vai ser um vaso de bênção, um instrumento nas minhas mãos para o movimento cristão no mundo inteiro no transcorrer da história. Veja a importância da obra de Deus. Deus sempre dependendo de alguém. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele entra e faz. Aquilo que nós podemos fazer, Ele dá-nos a oportunidade para fazer. Naquela estrada, só Jesus poderia fazer aquilo. Aparecer-se para Saulo, numa luz brilhante, derrubá-lo por terra e fazer com que ele reconhecesse que Jesus é maior. Veja que nas duas perguntas que ele faz, já mostra uma posição, uma mudança de posicionamento. Na primeira pergunta, ele diz: quem é Senhor? Senhor está em último lugar. Quem és Senhor? Quando Jesus revela-se a ele, dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues, ele inverte e diz: Senhor, que queres que eu faça? Nós precisamos aprender a colocar sempre o Senhor na nossa linha de frente, ou seja, em primeiro lugar. Foi o próprio Jesus que ensinou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí nós vemos que o próprio Saulo, ali naquele encontro maravilhoso com Cristo, ele já entendeu essa lição, ele já pegou essa chave, ele já descodificou esse mistério. E aí ele está agora colocando o Senhor em primeiro lugar e pronto. E aí então Jesus precisa de alguém para continuar aquilo que ele começou a fazer na vida de Saulo. Saulo estava pronto? Claro que não. Saulo era uma pessoa cheia de filosofias, cheia de teorias religiosas, cheia de muitas situações que não faria dele um bom doutrinador da igreja, não faria dele um bom servo de Deus. Então, aquelas coisas precisavam ser mudadas. Aí Jesus disse: eu preciso de alguém. E esse alguém foi eleito Ananias. E Ananias, então, obedecendo o que Cristo mandou fazer, vai até onde Saulo está, aparece a ele, fala com ele e leva-o para a sua cidade. E ali Ananias é o primeiro a discipular Saulo de Tarso, para que ele pudesse, ao ser transformado em Paulo, viver como um pregador, mesmo enfrentando perseguições, mesmo enfrentando situações adversas, as maiores, como naufrágio e outras coisas,
mas ele tornou-se um instrumento nas mãos de Deus. Mas tudo tem um processo, tudo passa por um processo. E Saulo passou por este processo. E quem foi o mentor na hora deste processo de mudança na vida dele? Esse Ananias. É sempre importante nós entendermos que o Senhor depende de nós para sermos mentores na vida de alguém, para que este alguém possa, talvez no transcorrer da história, tornar-se até maior do que nós. Não tem problema, porque nós não trabalhamos para formar um reino pessoal. Nós trabalhamos para expandir o reino de Deus. Nós trabalhamos para formar o reino de Deus. Nós trabalhamos para edificar o reino de Deus. Nós trabalhamos para que o reino de Deus cresça. E nós só seremos coadjuvantes neste trabalho tão importante. Veja que Ananias ali entra como um coadjuvante, porque o protagonista é o próprio Jesus Cristo. E Saulo seria também alguém alcançado, que inicialmente podia ser taxado de um bandido, mas a partir daí passa a ser um instrumento de Deus, porque o Senhor transforma cada vida e cada pessoa numa nova criatura. O próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então observa que o poder transformador do Evangelho é uma realidade inequívoca, é uma realidade incontestável, é uma realidade gloriosa. O próprio apóstolo Paulo pôde depois testemunhar dizendo: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele creu, foi salvo, transformado numa nova criatura. Mas você vai observar que Ananias foi aquele que ajudou neste processo de introdução de Paulo no conceito cristão, no mundo cristão, no meio dos cristãos da sua época. Ananias preparou Saulo que virou Paulo e foi preparando até que chegou o momento. Paulo disse: agora estou pronto, eu já tive as revelações necessárias, eu já tive as orientações necessárias, eu já me convenci de que a minha decisão por Cristo ela é perfeita, é completa, não tem meio termo, já estou consciente do certo, porque vivia no errado, agora estou no certo. Infelizmente, muitas pessoas que não querem pagar esse preço do processo de preparação, muitas vezes acha que recebeu Cristo como Salvador e já pode, a partir de amanhã, ser um influenciador aí, seja nas redes sociais ou em qualquer área, mas não passou pelo processo do discipulado, não passou pelo processo da orientação, não passou pelo processo da depuração, para tirar aquilo que não agradava na sua vida, para receber novos ingredientes que vão agradar não só a Deus, mas agradar as pessoas que estarão sendo beneficiadas com o trabalho desta pessoa. Então, sempre haverá um processo. Você observa que Ananias desaparece do mapa, desaparece da história, e Paulo dá continuidade. Então, Paulo tornou-se um homem mais conhecido, mais importante até no conceito de avaliação humana, mais ilustre até, mas Ananias não estava aí buscando ser ilustre, buscando ser importante. Ele estava buscando servir a Deus. Portanto é que quando Jesus fala com ele, ele diz: eis-me aqui. Esse eis-me aqui faz toda a diferença na vida de um cristão. Às vezes Deus coloca na nossa mão alguém que precisa ser moldado, alguém que precisa ser trabalhado, alguém que precisa ser ajudado, alguém que precisa ser trabalhado para tornar-se um instrumento perfeito, importante nas mãos de Deus. E aí nós entramos como esse instrumento, como Ananias entrou na vida de Saulo. Entrou na vida de Saulo para fazer dele um Paulo. E nós precisamos ter essa disposição de entrar na vida de pessoas para fazer delas alguém diferenciada, alguém vitoriosa, alguém feliz, alguém que seja um instrumento nas mãos de Deus. E Ananias é este homem que colocou-se à disposição do Senhor para dizer: eis-me aqui, pode me usar, eu vou dar de mim o melhor, vou informar aquilo que é a convivência no mundo cristão e vou preparar este homem para que ele possa ser um grande instrumento nas tuas mãos, ó Senhor, e fazer a tua obra. E nós vemos o resultado.
Vemos que Ananias trabalhou bem. Vemos que Ananias não mediu esforços. Vemos que Ananias foi um instrumento. Foi ele quem batizou Paulo, foi ele que introduziu Paulo no segmento, foi ele que levou Paulo até certo ponto. Mas chegou no momento que o Paulo partiu para continuar o trabalho que o Evangelho começou a operar na vida dele. Mas tudo teve um início. No início de tudo foi o encontro de Saulo com Cristo. Na continuidade deste encontro, nas mudanças necessárias na vida de Saulo, Jesus colocou Ananias para ser este instrumento. Que você possa dispor ser um Ananias. Você é meu irmão, você é minha irmã, você que é um pastor, uma pastora, você que tem sido um instrumento de Deus até aqui. Pensa no bem do reino, pensa na importância do reino, pensa na importância da igreja e prepara vidas para que elas possam dar continuidade. Quem sabe na tua mão vai cair aí um Saulo para você ver ele depois brilhando na história e você ter aquele sentimento de realização tão forte. Eu o ajudei a dar os primeiros passos. Ele cresceu e agora ele é maior do que eu e está dando muitos frutos aí pela vida afora. Pense nisso e vamos viver a vida cristã sabendo que no cristianismo é um contribuindo para o crescimento do outro. E nós vamos acompanhando tudo isso com alegria, porque sabemos que a recompensa vem do Senhor. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar a bênção na vida de todos vocês. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, diante de Ti neste altar, eu apresento todos estes nomes, apresento todas estas pessoas. Estamos juntos, ó Pai, com as nossas necessidades, clamando a Ti nesta hora. Eu quero, na autoridade do Teu nome, Jesus, repreender na vida de todas essas pessoas tudo aquilo que as impedem de ser fortes, de serem felizes, de serem abençoadas. Alcança, Senhor, estas pessoas onde estão e manifesta na vida delas a Tua graça, a Tua glória e o Teu poder e opera o milagre que for necessário, porque o Senhor é especialista em operar milagres e nesta hora eu peço milagres e mais milagres acontecendo por todos os lados. Senhor, sê com estas pessoas onde elas estão e manifesta na vida delas a Tua bênção. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Final de programa. Um abraço ungido para você. Fica na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Te espero, hein? Hoje, 7h30 da noite, aqui na Betel, para um grande culto, começando a campanha da grande virada. Deus tem uma grande virada para você. Encerrando, diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.